Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Olha só, vou te mostrar como que você utiliza o Order Block da forma correta, se vale a pena utilizar o Order Block ou não vale, será que isso funciona de fato, o que são essas regiões, como que você identifica o verdadeiro Order Block no gráfico e como que você utiliza ele na prática. Vamos lá, pessoal, vamos começar com esse vídeo agora já, sem enrolação. Deixa o dedo no like se você ainda não deixou e se inscreva no canal se você não for inscrito também. Esse vídeo vai elevar o seu nível no mercado, bora começar. Pessoal, olha só. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a necessidade de você pegar um trade com um order block, ela não existe, obviamente. Né? Você pode pegar um trade de diversas outras formas, utilizando técnicas avançadas de trade, que é os conceitos institucionais, né? Que são os conceitos institucionais, para a gente estar pegando os reais cenários e as verdadeiras oportunidades de trade. Agora, quando confluencia, e eu vou mostrar quando isso acontece, confluencia com o order block, você tem um cenário ainda mais contextual, tá bom? Então vou mostrar vários exemplos de oportunidade de trade em todos os mercados. Aqui a gente trabalha com todos os mercados, então mini índice, mini dólar, mercado de forex, mercados internacionais, Nasdaq, S&P, Dow Jones, criptomoedas, né, altcoins, Bitcoin, enfim, assim, vou trazer todos os cenários aqui, sempre mostrando o antes e depois da operação, a gente mapeando lá no time do Excelência Trade com antecedência dentro do nosso ambiente de prática da formação Excelência Trade, e a gente mapeia antes aqui o cenário mostrado depois do desenvolvimento para sempre ter esse antes e depois, fechou? Vamos lá, pessoal. Olha só, aqui eu já tenho várias oportunidades de trade, tá vendo? Vários cenários de oportunidade para a gente estar mapeando e eu mostrando para vocês que algumas têm order blocks e algumas não têm order blocks. Mas primeira coisa, o que é um order block? Vamos lá. Para quem não entende exatamente o que é um order block, olha só, esse material fica muito objetivo para você entender o que seria um order block, né? Uma região institucional no gráfico. Então, basicamente, o bloco normalmente... Existem vários, tá, pessoal? Mas o mais clássico e o que vale a pena você focar na maior parte do tempo é o último candle de baixa, esse aqui, antes de um movimento forte de alta, tá vendo? Então perceba a interpretação de texto. Um forte de alta, um movimento forte de alta. Ou seja, se é um movimento fraco de alta, esse order block é um order block válido? Não é um order block válido. Então, para ser um order block válido, o preço tem que ter gerado um movimento forte depois que gerou o bloco potencial. Então, a gente tem um candle preto aqui, um candle de baixa, o último candle de baixa antes de um movimento forte de alta que quebra a estrutura, ou seja, renova um máximo assim, tá vendo? Faz um pivô, que é o BOS dentro do Smart Money Concept. Então ele tem que fazer isso, ele tem que quebrar um topo, ele tem que gerar um movimento forte. Aí sim, aqui no fundo, no último candle de baixa, no movimento de alta, a gente tem a possibilidade do order block. É a mesma coisa de baixa, né? Aqui, por exemplo, no último candle de alta, antes do movimento forte de baixa, a gente também vai ter um order block, que seria ao contrário, a mesma coisa. Então, características, por exemplo, que gera um order block forte, tem vários vídeos aqui no canal onde eu explico detalhado sobre os blocos. Aqui eu quero mostrar para vocês como que vocês utilizam ele na prática, mas tem que dar essa luz aqui inicial para quem não entende exatamente o que são os blocos. Então, conceitos importantes, né? A anatomia do order block ela é muito importante. Por exemplo, ele ser engolfado, tá vendo? Então, essa aparência de engolfo, que é quando a gente tem esse candle preto e o outro engolindo ele, tá vendo? Gera uma aparência de order block de muito mais qualidade. Assim como o order block gera uma ineficiência, é um order block de muito mais qualidade também. O que é ineficiência? Perceba que a gente tem um deslocamento bem forte aqui nesse candle, tá vendo? Um candle cheio, um candle que anda com velocidade. Esse candle, pessoal, ele é um candle de intenção, né? E aí você vê que aqui no candle anterior a gente vai ter pavios, tá vendo? Tem pavios aqui, a gente tem pavios aqui também, estão percebendo? Está um pouco fraco a imagem e a cor, mas dá para ver que onde está marcado com essas linhas pretas, ó, é o mínimo dos pavis e o máximo dos pavis aqui. Perceba que eles não se encontram, né? Esses pavis não se encontram e a gente tem esse deslocamento forte no meio. Então esse aqui é um buraco na negociação que a gente chama ineficiência, pode chamar de imbalance também. É exatamente uma região que mostra que aqui realmente, cara, a gente teve um order block muito potencial, a gente tem participação institucional nesse movimento, realmente um movimento forte, é realmente um movimento de intenção, o que traz muita validade e qualidade para a zona de order block, a zona institucional, beleza? Então a gente tem os blocos, eu vou mostrar ali no gráfico para vocês vários exemplos de order blocks, vai ficar bem nítido o que são essas ineficiências, o que é essa aparência de engolfado, aonde que ele se localiza e quando que ele está válido com essa quebra de estrutura e quando não está, e vale a pena vocês entenderem. Vamos lá para o gráfico, vou mostrar para vocês quando que a gente utiliza e quando que a gente não utiliza o bloco de forma profissional no gráfico. Vamos lá. Olha só, pessoal, vindo aqui nesse ativo, aqui é um mini dólar, vou passar em todos os ativos, mercado de forex, criptomoedas, internacionais,
passar literalmente em todos os ativos, todos os mercados, para vocês verem que as técnicas são sempre as mesmas, os trades são sempre os mesmos, os princípios são os mesmos, a única coisa que muda é simplesmente o ativo e o preço onde ele está. É simplesmente isso, beleza? Então, olha só, aqui por exemplo a gente tem essa compra, tá vendo? Isso aqui é uma compra dentro de uma região que está marcada. Esse quadrado marcado aqui é uma zona de order block, tá bom? É uma zona institucional. De qual tempo gráfico? Normalmente os blocos são marcados em tempos gráficos maiores. Tem bloco em tempo gráfico menor? Com certeza. Tudo que tem no menor tem no tempo gráfico maior. O mercado ele é fractal. A gente tem estruturas menores que vão se juntando e formam estruturas maiores. Os tempos gráficos menores se juntam e formam os tempos gráficos maiores. Essa é a dinâmica de mercado, tá bom? Então tudo que ocorre no menor ocorre no maior também. Então aqui eu estou no gráfico de 5 minutos, por exemplo. Se eu jogo lá no 15 minutos, eu vou identificar exatamente essa região de order block. Ó, aqui foi o trade que eu mostrei. E aqui a gente tem exatamente o resultado desse trade, inclusive foi esse que está aparecendo aí na tela dessa operação. Vou mostrar o antes e depois ali para vocês, desse mapeamento feito aqui no time de excelência. Mas olha só esse bloco, pessoal. A gente tem exatamente aqui uma região. Olha só a anatomia de engolfo que eu acabei de mostrar para vocês aqui no material didático. Ó, aqui, esse desenho de engolfado. Ó. O preço gera o último candle de venda, que é esse candle preto, e depois ele, boom, engole esse candle preto nesse movimento de baixa, tá vendo? Então isso aqui é uma aparência de engolfado. Não é que você vai ficar pegando trade no engolfo, essas técnicas de varejo, coisas que não funcionam. Não é isso. É só a aparência que gera uma região de order block mais forte, entendeu? Então aqui a gente tem esse cenário. Aqui a gente vai ter a ineficiência também. Então a ineficiência principal está nesses pavis aqui de trás, ó, e com aquele pavio lá de cima. Então a gente tem uma baita ineficiência aqui, tá vendo? Um baita buraco na negociação que mostra realmente que o preço se deslocou com bastante velocidade e traz muita validade para esse order block. E qualidade também, deixa ele forte. E aí outra coisa que vai trazer validade para o bloco, que é importante, é a quebra de estrutura, igual eu expliquei para vocês. Então a realização do BOS ou então do pivô, né, que é a mesma coisa. BOS e pivô é a mesma coisa. Então aqui, por exemplo, a gente tem um movimento de alta, movimento de baixa e um movimento de alta, tá vendo? O preço quebra esse topo nesse movimento de alta, que foi o movimento exatamente do order block lá. O bloco está aqui. Ele gerou esse movimento de alta e ele quebrou um máximo, tá vendo? Então ele faz esse movimento, ó, boom. Isso aqui embaixo nesse fundo tem potencial de ter um order block. Agora, para ser um bloco, ele precisa ter, por exemplo, essas características de preferência, essa aparência de engolfado, ter gerado essa ineficiência, esse movimento todo de alta aqui ter sido um movimento realmente forte, e de fato foi. Então aqui a gente tem um order block forte e um order block de qualidade. Um fator importantíssimo para você pegar um trade no order block é o preço fazer exatamente o que ele fez aqui, olha só. Exatamente o que ele está fazendo aqui, ó. Isso daqui é uma criação de liquidez antes de mitigar o order block. Isso aqui é um movimento de indução. Por quê? Porque é um nível de suporte. Então, quando o mercado desenvolve um suporte, quando o mercado desenvolve uma resistência, quando o mercado desenvolve um padrão gráfico muito conhecido por todos os traders, isso tudo funciona perfeitamente como indução, né? Por exemplo, uma mudança de caráter da análise SMC, ó, esse movimento, ó, quebra de fundo válido, tá vendo? Isso aqui, cara, se tiver no ponto errado no gráfico, ou seja, se não tiver localizado na região certa no gráfico, eu vou mostrar nesse vídeo, inclusive, vai ser insano, alguns exemplos de pontos certos para o desenvolvimento de choque também, que nem é o tema do vídeo, mas eu vou mostrar ali para vocês quando que você pode pegar trade fora do order block, né? Então vai ficar bem completo. Não esquece, pessoal, de deixar o dedo no like, que realmente é um vídeo que vai agregar para vocês demais. Inclusive, recomendo que assista até mais de uma vez. Então, isso aqui, por exemplo, desenvolvido no gráfico fora da região certa, altamente chance de indução também. O que significa indução? Indução são as configurações que o mercado desenvolve, que elas já têm... já está marcado, né? Elas são feitas para falhar mesmo, para capturar a liquidez de quem montar posições nela, para quem for atraído, induzido para elas, percebe? Indução. E aí, depois o mercado gera boas configurações, depois de estopar a maioria dos trades, é o que a gente vê frequentemente. Então, quando o mercado faz um nível de suporte dessa forma, próximo de uma região de order block, cara, isso aqui forma uma piscina de liquidez aqui embaixo, enche de stop loss aqui nessa zona, ó, porque a gente comprando nesse nível de suporte, acreditando que é um bom negócio, preço visita aqui para baixo, ele limpa todos esses stop loss e visita a região de order block. Se você for ver a gente aqui no time da Excelência Trade, igual eu pontuei, olha só, a gente mapeando exatamente essa configuração, olha lá, o preço pegando no bloco, e aí ele vai desenvolver ali, ó, o teste e eu pontuando que ali era um ponto de compra para a gente surfar o movimento. Isso aqui é um ambiente prático do time, onde a gente faz o trabalho prático todos os dias referente a todos os mercados, né? Que a prática é extremamente importante para você entender como que você executa as coisas da forma correta e trade a execução. Então aqui no 15 minutos eu identifiquei o order block. Lá no 1 minuto, para a gente refinar, normalmente a confirmação vem em tempo gráfico menor, a gente visualiza exatamente aquele cenário que eu mostrei ali agora. Olha lá, exatamente aquele cenário, ó. Tá vendo? A gente estava exatamente com o gráfico aqui, ó. Então, eu pontuei que o teste aqui embaixo, para um desenvolvimento, seria
um cenário muito interessante, olha lá, exatamente nesse ponto, ó, que é aqui. E aí, de fato, ele testa e desencadeia o movimento, que seria um choque, né? Isso aqui é uma mudança de caráter da análise SMC bem localizada, por quê? Porque está limpando liquidez abaixo desses fundos, tá vendo? Fundos nivelados, o preço ficou andando de lado aqui, ó, criou uma espécie de estrutura. Isso aqui é uma espécie de estrutura de Wyckoff, inclusive. Aqui tá estranho os candles, né? Depois a gente vai para outro ativo e vai ficar mais claro ali, mas é que tá sem volume um pouco o ativo aqui, então ele tá sem esses candles, é o mini dólar. Então a gente vê exatamente fundos nivelados, depois eu vou trazer no Forex ali, criptomoedas, vou mostrar para vocês outros cenários. Então aqui a gente tem fundos nivelados, o preço limpa a liquidez nesse ponto aqui, tá vendo? Só que é uma limpa de liquidez muito sutil, sempre que ele limpa liquidez sutil assim não fica tão interessante. Olha a reação de compra muito fraca, sem interesse em preços mais altos, quebra um topo significativo, mas é um movimento sem tensão, então um choque altamente chance de indução, essa mudança de caráter. Ele realmente busca mais embaixo, limpa os stop loss abaixo dos fundos e aí sim entra interesse. Olha só, que foi onde a gente pontuou ali, ó, nesse segundo choque. Então aqui a gente vê a ineficiência, tá vendo? Lembra que eu mostrei para vocês que mostra potencial participação institucional, gera que a ineficiência é boa até para o choque, tá? Não só para o order block, mas quando tem uma mudança de caráter dessa, que é quando o preço quebra um topo válido no movimento de intenção, com uma ineficiência, traz muita qualidade e força para a mudança de caráter em si, não só para o bloco também. É tanto para o bloco quanto para a mudança de caráter. Então, ineficiência, aqui é um movimento com interesse em preços mais altos, quebra um topo significativo, então aqui é um choque muito bom. O teste, boom, trade e desencadeia esse movimento. Então aqui é um exemplo de trade no order block, mostrando para vocês a forma de pegar um trade no bloco. Agora eu vou trazer aqui no GBP/USD um outro exemplo de oportunidade de trade, também mapeada, que tem o raciocínio de order block, mas poderia não ter o bloco. Olha só, então vou subir o tempo gráfico por 15 minutos, vou subir até por 1 hora, só para vocês verem. Olha só que interessante isso aqui. Tá vendo? Essa região aqui, pessoal, é uma zona potencial de order block. Ó, esse candlezinho, o último candle de baixa, antes do movimento mais forte de alta, tem uma pequena ineficiência, se você for ver, ó, nesse pavio, com esse pavio aqui, até o outro lá, ó, já dá para ver. Aqui já foi uma mitigação de FVG, que a gente chama, de Fair Value Gap, mitigação de Fair Value Gap, né, esse teste aqui do pavio, mas considerando o lado de cima com esse aqui de baixo, a gente teve esse buraco, teve esse deslocamento forte no meio, a gente tem aqui uma espécie de ineficiência que gerou um order block aqui de bastante qualidade. O problema aqui nesse movimento é a quebra de estrutura, tá vendo? Então aqui nesse ponto, se você for ver, o preço faz 1, 2, 3 e ele não consegue quebrar o topo direito. Então a validade desse order block é uma validade que eu costumo chamar de duvidosa. É uma validade duvidosa. Por quê? Porque se você joga nos 15 minutos, deixa eu ver se no 15. No 15 minutos, por exemplo, ele faz um choque, tá vendo? No 15 minutos ele quebra esse topinho nesse movimento de alta. E quando o preço faz uma mudança de caráter assim, ele também valida o bloco aqui embaixo, caso tenha as características que eu mostrei para vocês. Por quê? Porque ele quebrou o topo, tá vendo? Quebrou um topinho, então ele valida a região. Então, numa perspectiva um pouco mais micro, esse bloco é válido. Numa perspectiva um pouco mais macro, ele já não seria válido. Então, é aquilo que eu chamo validade duvidosa. O que você faz diante desse cenário? Contexto. Quando tem contexto, pessoal, tudo fica bom. Então, aqui você percebe que o preço pegou nesse bloco, ó. Olha lá, o pavio aqui, ó, e foi lá para cima, explodiu lá para cima. Beleza. Agora, mesmo você não tendo considerado esse order block, só de você ver o contexto no tempo gráfico menor, você já encontra aqui a oportunidade de trade alinhada para esse movimento. Qual seria ela? Olha o que o preço está fazendo antes de chegar no bloco. Ó. Esse é o primeiro ponto. Lembra que eu mostrei para vocês? Indução com fundos nivelados, criação de suporte de indução antes de chegar no bloco. Potencial, né? O bloco duvidoso ali e tudo mais, igual eu mostrei para vocês. Mas cria-se aqui uma piscina de liquidez. Muita liquidez aqui embaixo desses fundos nivelados, o preço visita essa zona e aí aqui, independente dele ter pego no bloco ou não, já tem um trade aqui. Você joga no 1 minuto, olha lá, ele faz um choquezinho, tá vendo? Ele faz uma mudancinha de caráter, tem um detalhe nessa mudança de caráter que não fica tão interessante, olha só a gente mapeando isso aqui no time da Excelência Trade também, olha o antes e depois. Então aqui no nosso ambiente de prática, exatamente aqui, olha só, 1 segundo, olha lá, a gente visualizando a possibilidade de uma mudança de caráter ali embaixo, mesmo não considerando o order block. Tá vendo que eu nem tinha marcado ele aqui? Mesmo não considerando o order block, a gente já estava buscando por essa confirmação. Só de limpar a liquidez e fizer um choque bom ali, com intencionalidade em preços mais altos, a gente já tem um cenário bom. Foi o que ele fez. E aí a confluência a mais de ter um bloco. Esse bloco é meio duvidoso, então por isso que a gente não pode considerar tanto.
Mas percebe como que não necessariamente você sempre precisa de um order block? Eu vejo muita gente falando que você sempre precisa pegar um trade no order block. Mudança de caráter só é válida se for desenvolvida em um bloco, em um order block. Não, de forma alguma. Mudança de caráter é válida se ela for desenvolvida no ponto certo no gráfico, que são exatamente nas zonas de liquidez. Se ela capturar uma liquidez muito boa e for desenvolvida, cara, pegando num bloco ou não pegando no bloco, você tem um cenário muito bom, tá? Grava isso. Então aqui eu gosto da mudança de caráter, pessoal, que quebra a máxima de pavis com fechamento de candle. Essa é a melhor mudança de caráter. Então essa aqui a gente só quebra a máxima dos fechamentos de candle com fechamento de candle também. Então é uma espécie de mudança de caráter, não é a da melhor de todas, mas é uma espécie, a gente tem essa compra aqui, que é exatamente aquilo que a gente mapeou aqui no time, tá vendo? Então isso aqui é uma possibilidade de um bloco meio duvidoso, que tem até boas características, mas tem esse detalhe de válido no micro, mas não válido no macro, mas tem os princípios muito fortes. Tendo esse order block ou não tendo esse order block, só do preço limpar essa liquidez e fazer um bom choque mostrando interesse em preços mais altos, aqui a gente já teria essa compra, que foi uma baita compra lá em cima, isso aqui acabou de acontecer no GBP/USD. Tá? Então a gente tem esse cenário. Se você for ver aqui atrás, a gente tem outro cenário também com order block. Ó. Então aqui a gente também vai ter uma região de order block. Esse order block aqui, deixa eu ver no 15 minutos como é que ele está. Ah lá, no 15 minutos que ele está mais nítido, tá vendo? É sempre importante a gente navegar entre os tempos gráficos para a gente verificar onde que está mais nítido o movimento, para a gente ter ali a clareza da movimentação. Então olha só esse bloco, o último candle de alta, tá vendo? Que é esse candle verde aqui. Isso aqui a gente chama de wick block, é uma espécie de order block diferente, porque ele é grande parte dele constituído por um pavio, tá vendo? E ele chama wick block, tá? Muito bom também, um bom order block, e o raciocínio por trás dele é o mesmo, tá vendo? É um bloco, olha só, depois o outro candle engole ele, faz aquele cenário de engolfado, gera uma ineficiência. Onde que está a ineficiência? Exatamente aqui, ó, pavio no outro, deslocamento forte no meio, tá vendo? Então a gente tem o potencial participação institucional no movimento, isso traz muita força, muita qualidade para o bloco. E aí a validade dele é uma validade relativamente tranquila, porque quebra esse fundo, tá vendo? Quebra esse fundo nesse movimento. Lembra que eu falei que se o preço faz um choque, quebra fundo aqui em cima, se tiver essas características, tem um order block bom, válido e tudo mais. Então aqui é esse cenário. Então, a gente quebra esse fundo aqui, se você reduzir o tempo gráfico, esse fundo aqui fica mais expressivo. Então, beleza, esse aqui é um bloco válido. E aí, a gente vê, pessoal, que se a gente for reduzindo agora o tempo gráfico, no gráfico de 5 minutos mesmo, o que a gente visualiza nessa movimentação de baixo? Vou mostrar para vocês que tendo o order block ali ou não tendo o order block ali, você vai ter um trade muito bom, focando em outros conceitos, não só nos blocos, tá bom? Quero te mostrar como que você opera como um profissional, sem ficar enraizado numa coisa só. Ah, só pega o trade no bloco. Não, quero mostrar como que você pega trade de forma profissional, da forma como que você quiser pegar, sabendo lidar com o mercado do jeito que ele estiver, beleza? Então aqui, por exemplo, olha só, ele vem fazendo fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. É um flowzinho de baixa, tá vendo? É uma espécie de flow de baixa. Quando a gente tem um flow de baixa, de alguma maneira ou de outra, em cima dos topos, tá cheio de liquidez. Numa tendência de baixa, a maior liquidez está em cima dos topos. Grava isso, beleza? Lembrando, pessoal, que dia 4, 5 e 6 de março eu estou ao vivo aqui no canal, tá? A gente vai fazer o Desafio Excelência Trade Peixe Grande Academy, vai ser insano, é para virar sua chave no mercado. Nunca passei os conteúdos que eu vou passar nesses dias, conto com a presença de vocês demais nesses dias, vai ser insano. 8 horas da noite a gente começa, segunda-feira agora, tá? Dia 4 de março, 4, 5 e 6 de março, para a gente fazer o Desafio Excelência Trade, 3 dias de imersão para você, cara, passar desses 3 dias com o método todo pronto, vou te mostrar todo o método, vou te passar todo o passo a passo para você seguir aquilo ali e já engatar a consistência, claro que com um processo, né, a partir disso, mas com tudo que você precisa para ter consistência no day trade no outro dia já dos 3 dias, né? Ou seja, no quarto dia você já pode estar colocando tudo em prática e, cara, você vai ver como que é um conteúdo fora de série. Nunca passei isso, vou ensinar a fazer análise detalhado, nunca vi ninguém fazer análise da forma correta. Essas análises que eu faço você não vê em nenhum lugar, é uma análise extremamente precisa, análise de oportunidade, tá vendo? Essas marcações são totalmente diferentes. É exatamente como eu vou mostrar para vocês que é a execução certa do Smart Money, a execução certa das técnicas, seja qual for as técnicas que vocês utilizam, é a partir da análise de oportunidade que ninguém sabe fazer. Vou mostrar para vocês, vou mostrar como que você identifica de fato se uma configuração é uma indução ou não é uma indução. Enfim, não vou dar spoiler aqui de todos os conteúdos, mas são conteúdos que eu nunca passei, que vai virar uma chave muito grande no desenvolvimento de vocês. Conto demais com a presença de vocês ao vivo comigo, conto com o comprometimento, o seu comprometimento de estar nesses dias ao vivo comigo, cara. Objetivo, puro conteúdo, sem enrolação. Não vou ficar falando aqui igual eu estou falando agora para chamar vocês para irem, mas vocês já vão estar lá e vai ser puro conteúdo de fato. Então, 8 horas da noite, 4, 5, 6 de março. Vamos juntos, conto com vocês. Desafio Excelência Trade Peixe Grande Academy, beleza? Vamos embora. Então, pessoal, aqui a gente marcou o bloco. Aqui a gente está entendendo que a liquidez em cima dos topos é o mais importante em um flow de baixa. Lembra?
liquidez em cima dos topos é o mais importante num flow de baixa. Então, quando o preço visita, por exemplo, esse topo aqui foi o topo que a gente marcou. Por quê? Porque é um topo expressivo. Quanto mais expressivo for o topo, melhor. Aqui é um topo? Mas não é muito expressivo. Aqui ele já está muito junto com o topo lá de cima, beleza, aqui em cima vai ter liquidez. Mas aqui é um topo também muito expressivo, está no meio do caminho e é um cenário muito bom. Então, a gente marcou esse topo, preço vindo, visitando em cima do topo, a gente tem uma configuração que é essa aqui, ó. Deixa eu desenhar para vocês. Ó, marcou o topo, topo expressivo, preço vem aqui em cima, faz um choque, cara. Você tem aqui um cenário de venda, de continuidade de flow muito bom, enquanto a maioria dos traders está esperando que isso aqui é um choque, uma mudança de caráter, quebrou esse topo, está esperando compras aqui, ó. Você está vendido lá em cima, indo para o lado certo do mercado. Então isso aqui é muito importante. Deixa o dedo no like aí, pessoal, não esquece não. Conteúdo de ouro. Então, se você vê o preço vindo aqui em cima, ó, limpando essa liquidez, visitando, se tiver um bloco, é uma confluência a mais. Nesse caso, tem um bloco de tempo gráfico maior, que chama HTF, né? Todo bloco de tempo gráfico maior, a gente chama ele de HTF, que é o High Time Frame, que nada mais é do que um bloco de tempo gráfico maior. Então, aqui é isso. E a gente marcou ele ali no 15 minutos, lembra? Então, ele visita e olha só o choque que ele desenvolve ali. Ele faz exatamente uma mudança de caráter totalmente alinhada, tá vendo? Primeiro ponto para mudança de caráter alinhada, BOS, que é esse movimento, ó, 1, 2, 3. Aqui a gente vai ter máxima de pavis, preço quebra a máxima de pavis com fechamento de candle, tá vendo? Isso é muito importante. E aí depois ele vai quebrar os fundos, isso é para validar o fundo, né? Quando ele quebra a máxima de pavis com fechamento de candle, ele valida o fundo. Aí ele vem, quebra o fundo com interesse em preços mais baixos, mínima de pavis no fundo também, ele quebra com fechamento de candle a mínima dos pavis. Quando ele volta para um teste, você tem a venda aqui no cenário. Esse é um choque alinhado. Então aqui ele faz isso, ó. Último BOS, máxima de pavis, quebra com fechamento de candle, valida o fundo, mínima de pavis, quebra com fechamento de candle, valida o choque com um movimento forte de intenção em preços mais baixos, busca um teste numa zona muito boa, você vende aqui no teste, qualquer lugar que você vender aqui, pode ser nesse primeiro teste, pode ser nesse segundo, você coloca o stop aqui em cima, cara, você não vai fazer diferença nenhuma com o risco. Aqui você vai arriscar um pouquinho mais, não vai fazer diferença. Tem como você saber exatamente onde o preço vai segurar sempre. Desde que o risco retorno esteja favorável, no teste aqui você já pode vender em qualquer lugar, desde que ele já tenha quebrado esse fundo, né? E venha subindo para o teste, para o risco retorno ficar legal. Qualquer lugar aqui já é um bom cenário. Pode ser aqui, você já surfar o movimento. Isso é a realidade do mercado. E aí ele já faz esse movimento de baixo. Olha só a gente mapeando isso aqui também lá no time, esse detalhe. Então a gente pode ver exatamente isso aqui. Olha lá. Ele buscar ali. Esse movimento ali em cima, capturando liquidez com todo aquele raciocínio que eu mostrei. Perceba que nem está marcado o order block de novo, tá vendo? Por quê? Porque só dele fazer esse cenário já tem um bom cenário. Se um bloco ali, você já sabe que ele está ali. É uma confluência a mais, entende? O bloco é sempre uma confluência a mais no cenário, mas ele não é a necessidade maior de tudo. Então ele é exatamente o que ele vai, busca aquela região, desenvolve o cenário, você tem a venda aqui em cima. Aqui no próprio GBP, pessoal, a gente tem um cenário de order block muito forte no gráfico de 4 horas. Igual eu mostrei para vocês, a gente tem cenários em tempo gráfico menor, ali eu estava em tempo gráfico menor, assim como os mesmos cenários ocorrem em tempos gráficos maiores. Você pode vender direto no order block também, ou comprar direto no order block sem esperar choque de confirmação, sem nada disso. Mas aqui, olha só, é um cenário desse, de entrada direto no bloco, tá vendo? Isso aqui eu mostrei para vocês recentemente aqui no canal, inclusive lá no nosso grupo do Telegram também. Se você não está no nosso grupo do Telegram gratuito, lotado de conteúdo, toda semana eu mando lá vídeos exclusivos. Então o link está na descrição para você entrar. O meu único grupo do Telegram é o que está na descrição, então dá uma olhada aí, que é o oficial, beleza? Então entrem lá que tá cheio de conteúdo de ouro. E aí, pessoal, aqui eu mostrei para vocês o antes e depois desse cenário, a gente mapeou isso aqui completamente. Esse trade aqui já é bem grande, olha só, a gente está falando de um trade de mais de bateu mais que isso, né? Bateu mais de quase 190 pips, ou seja, um trade bem bacana aqui nessa movimentação de alto, gráfico 4 horas, cenário macro, e olha os princípios. Olha aí, que bacana. Exatamente o que a gente viu aqui no material didático, ó. Então a gente viu exatamente isso, que é o order block engolfado, tá vendo? Com aparência de engolfado, gera um movimento forte. Aqui ele é totalmente válido porque ele faz a quebra de estrutura lá, ele renova o máximo. Olha o movimento forte que sai da região, mostrando que nesse nível de preço, a demanda presente nesse nível de preço é de qualidade. Então, quando o preço retorna aqui pela primeira vez, cara, essa demanda de qualidade que se apresentou interessada aqui nesse momento, ela tende a se interessar de novo, porque é o mesmo nível de preço, tá vendo? É a mesma região que antes teve interesse, na primeira vez que ela volta aqui, tem interesse de novo, percebe? A chance é isso, por isso que o preço respeita a zona de demanda e oferta, a zona de order block também, beleza? Que é a mesma coisa. Então ele gera ineficiência, olha a ineficiência aqui grande, mostrando potencial participação institucional e mostrando que o movimento realmente é de qualidade. Ele cria liquidez antes de mitigar, tá vendo os princípios? Olha, ele faz a indução, ó, que forma uma piscina de liquidez antes de mitigar. Pega no bloco, cara, 50% do bloco aqui você já pode estar comprando e desenvolvendo o movimento. Se ele fizer um choquezinho de confirmação lá no tempo gráfico menor, fica ainda melhor.
Mas com esse contexto todo aqui, você tem a possibilidade de entrar direto no bloco, sem confirmação, entrada de risco, né? Perfeito, aqui foi exatamente isso, ó lá. A setinha aqui é de trade. Então todos isso aqui são trades, eu estou no gráfico de 4 horas, né? Deixa eu jogar numa hora para vocês verem. Olha isso aqui no GBP. Lembrando que a gente faz isso em todos os ativos, tá? Mini índice, mini dólar, mercados internacionais, forex, cripto. Olha isso aqui. Olha aqui, só um pedacinho da tela. Ó. Aqui. Cadê aqui? Aqui. 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 Tem dois ali. Aqui. 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 Tá vendo? É muito trade. Ali. Aqui. Aqui. Então é muitos cenários pra gente estar mapeando. Aqui teve outro também no meio do caminho. Então são vários trades, isso tudo mapeado antes aqui no time da Excelência Trade e todo esse desenvolvimento. E agora eu vou jogar ali em criptomoedas, pessoal, para vocês verem outro cenário aqui em cripto também, que tem esse mesmo raciocínio. E aqui não tem um order block, tá vendo? Ali só se tiver um bloco lá para trás, nem tem um bloco direito, tá vendo? E não tem problema nenhum. Então o intuito do vídeo para vocês é mostrar que se tiver um order block, você tem um cenário bom e os blocos têm essas características que eu mostrei para vocês para ser um verdadeiro order block. Só que, mesmo tendo um order block bom, você precisa de uma criação de liquidez antes de mitigar, você precisa do preço estar capturando uma liquidez e pegando esse order block, igual eu mostrei para vocês, por exemplo, quando ele cria uma indução, nivelando os fundos próximos, nivelando os topos próximos do bloco, para ele capturar a liquidez e chegar naquele order block direito, sabe? Então você vê lá o order block, ele tem que vir, ele tem que nivelar os fundos, sabe? Para ele capturar a liquidez, você pensar em entrar nesse bloco. Se ele vem direto no order block, se ele vem reto no bloco, a chance do institucional usar o bloco como indução e ele falhar o order block aqui embaixo e gerar uma confirmação e desenvolver um movimento é muito grande, né? Respeitar só depois que fura o bloco. Muito comum. Por quê? Porque ele não criou nenhuma indução antes de chegar no bloco. Então ele tem que induzir antes de chegar no bloco, tem que ter esse cenário de constituição e... tendo um bloco ou não tendo um bloco, só dele induzir, capturar a liquidez da maioria dos traders e gerar uma configuração de confirmação, por exemplo, uma mudança de caráter, você já tem um trade muito bom. Se confluenciar com uma região de order block, beleza. Se não confluenciar, não tem problema nenhum. Aqui, por exemplo, é um exemplo exatamente disso, tá vendo? Ele só induz, não tem bloco aqui, não tem bloco. Ele só induz, ele cria aqui um suporte de indução, ele captura a liquidez desse suporte, a gente está nos 5 minutos, você pode refinar isso aqui no gráfico de 1 minuto. E olha aí. Isso aqui também sendo desenvolvido. Olha lá, ele vai, captura a liquidez, desenvolve aqui um nítido choque de confirmação, fazendo 1, 2, 3, quebra o topo. Esse movimento de BOS quebrando o topo é exatamente a confirmação para mudança de caráter. Ele volta para um teste, você monta a operação em qualquer lugar que o risco retorno está favorável. Estou falando do 1 minuto. Então, qualquer lugar que você montar o trade aqui, cara, você já está colocando o stop aqui embaixo, está com um risco retorno muito vantajoso para surfar todo esse movimento de alta, lá, que foi lá para cima, depois veio aqui um pouquinho, mas não perdeu o fundo, lá, e desencadeia todo o movimento explosivo até lá em cima, olha isso. Se surfar um movimento gigante desse, cara, isso aqui vai dar um trade gigante, né? Você arrisca aqui, deixa eu ver quanto. Você arrisca ali menos de 1% para um retorno de mais de 10% até lá em cima, entende? Então a gente também estava mapeando isso aqui, olha só, antes e depois dessa oportunidade de trade. Exatamente esse movimento, olha só, bem mapeável e bem ilustrado para você executar as coisas da forma correta, tá vendo? Olha lá, visualizando exatamente aquilo que eu pontuei, mesmo não tendo bloco, só dele estar limpando a liquidez, já ter induzido os traders ao erro e desenvolvendo a confirmação certinha, mostrando interesse depois da indução, você já tem a compra ali, risco baixo, retorno alto. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado, conto com vocês dia 4, 5, 6. Estou ao vivo, 8 horas da noite, a gente vai fazer insano, vou compartilhar minha tela e vou mostrar para vocês como que eu e o time da Excelência Trade a gente lucra consistentemente nos mercados, dia após dia, sem calor nenhum, de forma extremamente objetiva. Trade é método, trade não é dom nem nada disso, é método. Vou te passar esse método, você vai seguir, você vai ter bons resultados, pode confiar em mim e tenho certeza que você vai se surpreender com os conteúdos que a gente vai ter esses dias, beleza? Vamos juntos, o conteúdo do vídeo de hoje, o intuito foi de fato mostrar para vocês como são desenvolvidos os verdadeiros order blocks. A necessidade desses order blocks é um negócio que basicamente você pode estar utilizando como confluência, mas o mais importante é o preço induzir e gerar uma confirmação. Se estiver pegando num bloco é melhor ainda. Se não tiver um order block, não tem problema, você vai ter um bom cenário, mas sim, os blocos funcionam, obviamente, são ótimas regiões e vale a pena vocês estarem marcando eles e utilizando como confluência, como eu mostrei para vocês. Fechou? Vamos juntos, deixa o dedo no like se você ainda não deixou, contem comigo demais, qualquer dúvida vocês vão deixando aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Me sigam lá no Instagram também, o link tá na descrição, tá cheio de conteúdo bacana por lá, qualquer coisa é só me chamar. Vamos junto. Valeu, time! Fui! Valeu!